A origem dos dragões nas Crônicas de Gelo e Fogo é um mistério que parece estar sendo descortinado pouco a pouco, com muita teoria baseada em pequeninos trechos encontrados aqui e acolá nos mais variados volumes. E hoje eu trago para vocês uma dessas teorias, na verdade, duas dessas teorias. Uma que fala sobre como domar dragões, quem pode domar dragões e por quê, e outra que fala sobre de onde os dragões vieram ou quem foram os primeiros a domar esses dragões. Inclusive, a maioria dessas pistas ela tá fora dos textos base, né? Fora daqueles 5 livros que compõem mesmo as Crônicas de Gelo e Fogo. A grande maioria dessas pistas estão num volume chamado O Mundo de Gelo e Fogo, que é um grande livro de mesa de centro, né? Aqueles coffee table books, como os gringos falam, publicado em 2015 pelo George, 2014, na verdade, 2014 para 2015, pelo George Martin com 2 colaboradores. E aí, como não é no material base mesmo, apesar de ter a assinatura do Martin, é um negócio que a gente tem que ficar de olho, ter uma certa atenção e não levar tudo como 100% verdade. Até porque nesse mesmo material extra são apresentadas várias respostas, algumas inclusive conflitantes, para as mesmas perguntas. É aquele clássico, né, da pessoa meio sem foco, que enjoa de uma coisa, aí ela cria de um jeito, aí depois ela bota de outro, e isso vai se arrastando durante muito tempo, né? Parece alguém que a gente conhece. No caso da origem dos dragões não é diferente. A gente tem várias meias respostas, pequenos trechos, coisinhas aqui e ali, que podem ou não convergir para uma única origem, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou Tainá Abreu, eu sou jornalista de entretenimento, e hoje a gente vai falar sobre a origem dos dragões nas Crônicas de Gelo e Fogo, em Casa do Dragão, em Game of Thrones, apesar de que em Game of Thrones nada disso foi comentado. Eu nem lembro se a gente teve alguma passagem a respeito, eu só lembro de crânios de dragões pequenininhos e tal, já no final da série. Para quem já é muito acostumado a pesquisar, buscar teorias sobre as Crônicas de Gelo e Fogo na internet, praticamente nada do que eu vou falar aqui é novidade, porque isso são teorias que estão aí circulando, a maioria desde 2015, né, que é a época de publicação do Mundo de Gelo e Fogo. Então, assim, se você é rato de ficar pesquisando essas coisas, beleza, mas tem muita gente que chegou agora por causa de House of the Dragon e que não pode ou não quer, simplesmente não tem tempo, né, de passar noites insônias em fóruns da internet e no Reddit pesquisando essas coisas, porque, acreditem ou não, tem gente que tem amor próprio. E aí as pesquisas foram feitas como, né? Pra deixar tudo assim, bem transparente. Eu tanto vi os vídeos do David Lightbringer, vi algumas fontes que ele usou e de umas outras pessoas também em fóruns e no Reddit. E tudo isso é encontrado dentro do material do Martin nos seguintes volumes. A gente tem algumas coisas desde o primeiro volume, A Game of Thrones, ou O Jogo dos Tronos, aqui no Brasil. Umas outras pistas em A Feast for Crows, que é o 4º volume, ou O Festim dos Corvos, aqui no Brasil. E a gente tem muita coisa no volume que eu já venho citando pra vocês, que é no O Mundo de Gelo e Fogo, né, The World of Ice and Fire. Eu tenho a edição em português mesmo desse, que foi escrito, né, pelo George Martin com o Hélio Garcia Jr. e a Linda Antonsson, né? Esse aqui foi publicado no Brasil em 2015, então é dessa época que surgem todas essas teorias das origens dos dragões, porque é nesse volume aqui que nós vamos ter o grosso. Mas nós temos também coisas em Fire and Blood, em Fogo e Sangue, que foi aquele último livro que o Martin publicou, aquele último volume, que é que funciona como um pseudo livro de história da dinastia Targaryen. Começa com a conquista do Aegon e vai até onde a gente tá, vai até um pouco depois de Casa do Dragão, vai até um pouco depois da Dança dos Dragões. Vou deixar também na caixa de descrição alguns links de algumas coisas que eu pesquisei, e também os créditos para as artes que eu vou usar aqui para ilustrar do que a gente tá conversando. E esse vídeo vai ser em 2 partes, mas todas as 2 aqui mesmo. Então pega um suco, um refrigerante, um café, que a gente vai falar sobre a origem dos dragões nas Crônicas de Gelo e Fogo. Para a primeira parte desse vídeo, a gente vai falar daquilo que a gente mais conecta com dragões, que é Valyria, né? A Old Valyria, ou como diz o George Martin, a Old Valyria. Doom of Valyria. A velha Valéria, de onde vieram os Targaryen, é a nossa primeira ligação
com dragões. Quando a gente pensa em dragões, a gente pensa em Targaryens, e aí a gente pensa na Old Valyria. E esse é mais um daqueles vídeos em que em vários momentos eu vou olhar pra baixo, eu vou olhar pras minhas anotações, porque a gente tem muita coisa pra falar aqui. Então vamos lá. No Mundo de Gelo e Fogo, na passagem que a gente tem sobre a ascensão da antiga Valíria, a gente tem uns trechos do livro dentro do livro, que é o Tratado sobre Criaturas Antinaturais, né, do Septon Barth. E a gente vai estabelecer aqui que o Septon Barth é a sumidade dentro de planetas, dentro do Mundo de Gelo e Fogo, quando se trata de criaturas antinaturais. E que criaturas antinaturais são essas, né? Já tá meio que no título do livro dele, que são os dragões, as serpes, os fireworms, os wyverns. Eu não sei se ele fala sobre os caminhantes brancos, porque na verdade esse livro não existe. O Martin nunca escreveu realmente esse livro, mas existem trechos do que seria esse livro dentro de alguns dos volumes das Crônicas de Gelo e Fogo. E aí lá, o Septon Barth escreve que os valerianos afirmavam que os dragões, eles meio que brotaram de dentro das 14 chamas, de dentro da cadeia de vulcões onde Valíria existia, onde Valíria foi fundada. E o mito da criação de Valíria, ele muito se assemelha ao mito da criação de Roma, né? Porque afinal esse é o Império Romano ali dentro do mundo que Martin escreveu. Pastores teriam chegado à região da Península de Valíria, na Baía dos Escravos, onde existia uma cadeia de vulcões que eles chamaram de 14 chamas porque são 14 vulcões, e onde eles teriam encontrado também essas criaturas que se chamam dragões. E com o poder de fogo, eles desafiaram a tirania do Império de Ghis, que dominava todo o leste daqui que a gente conhece, né? Toda a parte mais oeste do leste que a gente conhece de Essos. Mais tarde, com a cimentação do Império, eles já tinham meio que derrotado ali a velha Ghis. Eles começaram a dizer que eram descendentes dessas criaturas que eles domavam, né? É aí que começa a história do Blood of the Dragon, a história do sangue do dragão, deles serem os próprios dragões. E aqui eu já trago uma curiosidade pra vocês. Quando a gente vai nas wiki das Crônicas de Gelo e Fogo, pessoas como Eddard Stark tem ali cultura, né? O Norte, o Winterfell, a Marjorie Tyrell vai ter como cultura ali a Campina, né? Só que quando tem os nomes dos Targaryen, eles têm também raça e é colocado como valeriano. Eu não sei exatamente se isso procede, se os valerianos não são exatamente humanos 100%, então eles são ali destacados, eles são realmente diferenciados, eles não são 100% humanos. E aí o Império da Valíria se estabelece, eles se libertam da velha Ghis e eles formam um império que é comandado por uma oligarquia de 40 famílias. Entre essas 40 famílias, mas nem de longe parte das mais poderosas, estavam os Targaryen. E quem eram essas famílias? Essas 40 famílias eram formadas apenas por pessoas que conseguiam domar dragões, pessoas que conseguiam montar dragões e voar neles. Então, essa era a classe dominante da antiga Valíria. E aí, além dessa classe dominante, claro, nós tínhamos todas as outras pessoas ali, os camponeses, né? Uma divisão social clássica, né? Que o Martin criou, as pessoas que trabalham, as pessoas que governam. E claro que eles tinham a religião, então provavelmente eles tinham também sacerdotes. Só que mesmo dentro da classe que não era a classe dominante, tinha ali uma divisão de pessoas com mais e menos recursos, né? Entre as famílias com mais recursos, nós vamos ter os que deram origem, por exemplo, ao Celtigar e os Velaryon, né? Que eles não tinham dragões, eles não faziam parte da oligarquia dominante, mas eles tinham uma certa condição financeira. E é por isso que parece que, se eu não me engano, são os Celtigar, eles chegaram, ou foram os Velaryon, eles chegaram em Westeros bem antes dos Targaryen, porque eles não tinham voz, eles não tinham muito poder dentro da Valíria, e como no caso dos Velaryon, eles eram navegadores, então eles buscaram a vida deles de uma forma diferente, ganhar dinheiro de uma forma diferente, já que eles não tinham poder dentro de Valíria, porque eles não tinham poder de dragões. E aí são essas famílias de valerianos sem dragões que mais tarde vão formar os vassalos da casa Targaryen, como eu citei, os Celtigar e os Velaryon, porque esse conceito de vassalagem não existia dentro de Valíria. Mas e antes de Valíria, né? Antes da ascensão de Valíria, o Mundo de Gelo e Fogo nos traz a narrativa sobre dragões do outro lado do mundo. Em Asshai, se conta que os dragões foram domados pela primeira vez por um povo que viveu há tanto tempo que o conhecimento sobre eles não saiu das sombras. Um povo tão antigo que não teria nome, domou os dragões e os levou até Valíria, ensinando essas artes aos valerianos. E aí no próprio Mundo de Gelo e Fogo se questiona por que então que esses
antigos e já esquecidos senhores do dragão não saíram em conquista. E aí, no mesmo suspiro, ele lembra que já havia dragões em Westeros antes dos Targaryen. Então parece que de alguma forma houve sim uma ligação. Teve alguma coisa que espalhou esses dragões, essas criaturas dominadas por esses senhores antigos e sem nome, que teria feito com que essas criaturas chegassem até o Westeros do outro lado do mundo. E aí essa mesma passagem dá uma outra volta na cabeça, é o que eu tô falando, que toda hora vai e vem assim pensando, porque não é um negócio que está cimentado, não é um negócio que está certo, então toda hora vai e vem, é como se o Martin estivesse construindo ali enquanto ele escreve, que é o que ele diz que ele faz mesmo, né? E nessa passagem diz que, bom, então os Valyrianos foram apenas os primeiros a domar esses dragões, já que tem os relatos de dragões em Westeros. Eles entendem que os animais existiam de forma selvagem, mas que os Valyrianos foram os primeiros a domar. Mas será mesmo que os Valyrianos foram realmente os primeiros a domar os dragões? E quem disse que esses senhores de dragões sem nome antigos não saíram em conquista, né? No mundo das Crônicas de Gelo e Fogo existiu há milhares de anos, onde hoje é Iti, uma civilização pré-Grande Noite, que realizou feitos arquitetônicos extraordinários e se expandiu por vastas extensões de terra. Acontece que esse grande império ficava no leste do leste, muito lá, e não se expandiu até o Westeros, né? E aí a gente lembra que os mestres e os septões e toda a galera de Westeros, eles têm uma ideia equivalente ao que a gente considera eurocêntrico aqui no mundo real, né? Aqui a Europa, os Estados Unidos, o norte global, os países ricos são o umbigo do mundo e tudo que não tem relação com eles é tratado com desdém. Assim mesmo é em Westeros, em que toda a galera ali de Westeros acha que aquilo ali é o umbigo do mundo e se esquece que Essos é muito grande, é um continente gigante, muito maior que o Westeros, em que tem várias civilizações muito pouco exploradas por quem conta essa história. E essa história é contada pelo pessoal de Westeros. E esse grande império que sumiu lá em Essos é o equivalente no mundo real ao Império Acádio, que foi também um império muito grande que teve na Eurásia e que sumiu sem deixar praticamente vestígios, mas que com o tempo alguns arqueólogos foram descobrindo pistas da existência desse que foi o primeiro império formado pela humanidade. A gente tem uma citação lá no Mundo de Gelo e Fogo que diz o seguinte: no começo, os escribas sacerdotais de In declaram: toda a terra, entre os ossos e o deserto congelado, chamado Deserto Cinzento, do Mar Tremente ao Mar de Jade, incluindo até a grande ilha sagrada de Leng, formava um único reino governado pelo Deus na terra, o único filho gerado pelo Leão da Noite e a donzela feita de luz. Ele viajava por seus domínios em um palanquim entalhado em uma única pérola e carregado por 100 rainhas, as suas esposas. Por 10.000 anos o grande império da Alvorada floresceu em paz e plenitude sob o comando do Deus na terra. Até que então ele ascendeu para as estrelas para se juntar a seus antepassados. Então a gente tem o mito de construção desse grande império, né? E como todo mito de construção de um império, e se a gente lembra bem, os imperadores gostavam muito de clamar que eram descendentes de deuses, né? O que dava a eles o tal do direito divino, o destaque deles sobre todas as outras pessoas e legitimava o seu poder sobre todas as outras pessoas. E esse seria o grande império da Aurora, que teria durado durante 10.000 anos, né? Naquela passagem parece que ele durou 10.000 anos sob o controle de apenas um imperador, mas se a gente pensar bem, provavelmente ele durou 10.000 anos sob o controle de vários imperadores, todos descendentes direta ou indiretamente desse fundador, né? E ainda nessa passagem a gente tem uma descrição de quem seriam os descendentes desse primeiro rei, né, desse primeiro imperador, na verdade, desse deus na terra. E a gente tem o imperador de Pérola, a gente tem o imperador de Jade, o imperador de Turmalina, o imperador de Ônix, o imperador de Topázio, o imperador de Opala, a imperatriz de Ametista e, por último, aquele que vai levar a destruição para o Império da Aurora, o imperador de Pedra e Sangue. Aqui eu quero que vocês guardem bem o nome desses imperadores e dessa imperatriz, porque são nomes de pedras preciosas que a gente vai resgatar mais lá na frente aqui no vídeo. Mas como nos ensinou o Edward Gibbon e o Isaac Asimov, todos os impérios caem justamente por serem grandes demais. Mas cada reinado era mais curto e mais turbulento do que aquele que o precedera, pois homens selvagens e animais funestos pressionavam as fronteiras do grande império.
Reis menores ficavam cada vez mais orgulhosos e rebeldes, e o povo comum se deixou levar pela avareza, pela inveja, pela luxúria, por assassinatos, pelo incesto, pela gula e pela preguiça. O reino do último imperador da Alvorada em nada teve de luz, muito pelo contrário. Ele praticava artes negras, tortura e necromancia e escravizou seu povo. Tomou uma mulher tigre como esposa, banqueteava-se de carne humana e humilhou os deuses verdadeiros para adotar uma pedra negra que caiu do céu. Mas o que isso tem a ver com a Old Valyria e os dragões, que você pode estar se perguntando? E tem tudo a ver, vamos lá. Eu falei um pouco no começo sobre como o Grande Império da Alvorada foi capaz de feitos arquitetônicos ímpares na humanidade, jamais encontrados da mesma forma e com a mesma magnitude em outro lugar, né? Talvez alguns semelhantes, a gente tem ali a própria muralha de Westeros, mas eu estou falando dos 5 fortes encontrados na fronteira nordeste de Iti. Uma linha gigantesca de citadelas antigas que fica ao longo das fronteiras do extremo nordeste do Império Dourado, entre o Mar do Sangramento e as Montanhas da Manhã. Os 5 fortes são muito antigos, mais antigos que o Império Dourado. Alguns afirmam que foram erguidos pelo Rei Pérola durante a Manhã do Grande Império. Esse Império Dourado que é falado aqui nessa situação é o Império de Iti, mas aí a gente tem essa questão de que teria sido feito pelo Imperador Pérola durante o Antigo Império. Esse Antigo Império é o Grande Império da Alvorada, o Império Perdido, que teria dominado muito daquela região ali do leste, o que eu chamo de o leste ali do leste, chegando até bem próximo de Achai das Sombras. E os 5 fortes têm um detalhe muito bizarro, e é por isso que eles são importantes aqui. Eles são construídos com pedra derretida a fim de formar um único bloco. E qual é a única forma de derreter pedra que nós conhecemos no mundo de Gelo e Fogo? Fogo de dragão. Certos estudiosos do Oeste sugeriram o envolvimento valeriano na construção dos 5 fortes, pois as grandes muralhas são placas únicas de pedra negra fundida, que lembra certas cidades valerianas no Oeste. Mas isso parece improvável, pois os fortes são anteriores à ascensão da Cidade Franca, e não há registros de nenhum senhor dragão que tenha ido tão a leste. Aqui a gente percebe que esse grande império que sumiu justamente quando vai começar a longa noite, ele tinha o controle de alguma coisa que conseguia derreter pedra e fazer aqueles blocos de pedra negra derretida que são encontrados em alguns lugares do mundo, que são encontrados principalmente em Valíria e que se sabe que aquilo é o resultado de fogo de dragão em pedra, semelhante do que aconteceu em Harrenhal, né? Se a gente lembra da conquista de Aegon, a gente tem essa pista, né? O senhor de Harrenhal, na época da conquista do Aegon, ele achava que estava seguro, porque as muralhas do seu castelo são enormes, né? É um castelo muito grande, com muralhas muito fortes, mas ninguém contava com o poder de fogo dos dragões, né? Aí vem o Aegon com as suas irmãs e os seus 3 dragões e simplesmente derrete as paredes de Harrenhal, e Harren the Black tem que se render a Aegon o Conquistador. Então, tomando tudo isso como pista, nós vamos deixar aqui acertado que sim, dragões foram domados e utilizados em construção civil muito antes da ascensão de Valíria. E aí a gente tem a refutação daquela história de que esses grandes senhores de dragões, se existiram, por que não saíram em conquista, né? O argumento contrário à existência deles é que se senhores de dragões antes de Valíria existiram, eles teriam saído em conquista, né? Mas eles saíram em conquista. A gente tem o relato lá em Iti de que existia um grande império que tomava de conta de uma vasta extensão de terra ali no leste, né? Dos ossos, do Mar Tremente, chegando até, por exemplo, a Achai, que é um dos últimos pontos do leste do mundo de planetas, né? Então essa ideia de que eles não saíram em conquista, ela é absurda. Eles saíram em conquistas, eles só não chegaram até Westeros porque provavelmente não era interessante para eles. A área de dominação deles, o poder político do grande império da Alvorada, se concentrou ali no leste, e não é pouca coisa. O leste é muito grande, o continente de Essos
é muito vasto, é muito maior que o continente de Westeros. Só que o Grande Império da Alvorada, ele parece que acaba justamente no cataclisma que trouxe a Grande Noite. E isso pode nos dar a pista de como que dragões chegaram até esses outros lugares. Veja só, nós temos um cataclisma, nós temos o equivalente a um apocalipse, né? Que ocorre no mundo todo. Então, bestas aladas, gigantes, fariam de tudo para sobreviver e voariam grandes distâncias, inclusive chegando a Westeros e lá deixando seus descendentes, porque uma outra pista que a gente tem sobre essa migração dos dragões, ela é até recente. O pessoal de Pedra do Dragão, o povo que vive na vila de Pedra do Dragão, conta que os dragões selvagens que vivem lá, como o canibal, por exemplo, chegaram muito antes dos Targaryen. Eles já estavam lá. Então esses dragões são descendentes de outros dragões que chegaram muito antes, durante a Grande Noite. Qual uma outra pista que corrobora essa afirmação de que os dragões são oriundos dali daquela região? Asshai das Sombras. Durante várias passagens, em vários momentos, tanto dos livros principais das Crônicas de Gelo e Fogo, quanto do próprio mundo de Gelo e Fogo, a gente tem o entendimento de que Asshai é o lugar de onde vêm os dragões. Só que a gente tem que pegar tudo isso com uma certa cautela, né? Porque toda essa história é antes da longa noite, é antes do apocalipse, do grande cataclisma. Então por isso que é muito fragmentado também, mas são esses fragmentos que fazem essa teoria ir sendo construída pouco a pouco com cada nova migalha que o George Martin joga pra gente. Nós temos evidências de que dragões vieram do leste, de Asshai das Sombras, já no primeiro livro, já em Game of Thrones. Quando Bran tá em coma e ele tem aquele sonho do Corvo de 3 olhos, uma das coisas que ele vê, né, são os caminhantes brancos, são os outros, o Jon morto na muralha, e ele vê no leste de onde vieram os dragões. E a passagem diz o seguinte: ergueu os olhos e viu com clareza, para além do mar estreito, viu as cidades livres, o mar verde Dothrak, e mais adiante, até Vaz Dothrak, no sopé da montanha, até as terras fabulosas do mar de Jade, até Asshai da Sombra, onde se agitam dragões ao nascer do sol. A Dany também no primeiro livro, em determinado momento, ela tá lembrando sobre o que contaram para ela de dragões e o que contaram para ela sobre a origem de dragões. Ouvira dizer que os primeiros dragões tinham vindo do leste, das terras das sombras para lá de Asshai e das ilhas do mar de Jade. Talvez alguns ainda vivessem lá, em reinos estranhos e selvagens. E uma outra pista que a gente encontra com a Dany já no primeiro livro é a questão dos ovos que ela recebe do Ilírio, né? Por mais que a origem desses ovos tenha sido questionada durante o tempo e parece que a gente encontrou já quem foi que roubou esses ovos dos Targaryen, que seriam ovos que foram roubados da família Targaryen e foram comercializados por uma pessoa, mas o Ilírio fala assim: esses ovos vieram de Asshai e são ovos de dragão petrificado. E ninguém questiona. Ovos de dragões encontrados em Asshai é algo normal, mas o melhor e mais saboroso das pistas da Dany com relação à existência do Grande Império da Alvorada e de que esse Grande Império da Alvorada tenha domado dragões tá numa das passagens mais interessantes do primeiro volume de O Jogo dos Tronos, que é quando a Dany tá naquele sonho febril, o sonho do despertar do dragão. Quando ela tá em trabalho de parto, Drogon tá ferido, a Mirri Maz-Dur tá fazendo toda aquela magia de sangue ali com ela, e ela tem esse sonho do despertar do dragão. Fantasmas alinhavam-se ao longo do corredor, vestidos com as vestes desbotadas de reis. Nas mãos traziam espadas de fogo pálido. Tinham cabelos de prata, cabelos de ouro, cabelos brancos de platina, e seus olhos eram de opala e ametista, de turmalina e jade. Mais depressa, gritavam, mais depressa, mais depressa. Ela correu, com os pés derretendo a pedra onde tocavam. Mais depressa, gritavam os fantasmas, como se fossem um só. E ela gritou e atirou-se em frente. Uma grande faca de dor rasgou-lhe as costas, e ela sentiu a pele abrir-se, cheirou o fedor de sangue ardendo e viu a sombra de asas, e Daenerys Targaryen levantou o voo. Em 2015, nós vamos chamar de entusiastas das Crônicas de Gelo e Fogo, David Lightbringer, em seu blog, em seu canal no YouTube, e também Duran Durandon no fórum A Song of Ice and Fire, fizeram essa ligação entre o sonho febril da Dany e os imperadores do Grande Império da Alvorada. Veja só, esse sonho da Dany, ele tá no primeiro volume, ele tá no Jogo dos Tronos, né? Que foi lançado ainda nos anos 90.
E o Grande Império da Alvorada, com esses imperadores com nomes de pedras preciosas, ele foi publicado em 2015, né? Então a gente teve que esperar todo esse tempo para fazer essa ligação. É importante focar nesse sonho em alguns pontos, né? Junto com a Dany, a gente entende numa primeira leitura que esses fantasmas de cabelos platinados são Targaryen, mas na verdade eles são imperadores, porque eles estão vestidos em vestes desbotadas de reis. Não existiram reis valerianos, e quando os Targaryen se tornam reis, nenhum deles tem olhos de outra cor que não lilás. Só que Dany não entende os olhos desses reis como lilás, como verde, como azul. Não, ela entende esses olhos com nomes muito específicos de pedras preciosas. Temos opala e ametista, turmalina e jade. Nós temos 4 pedras preciosas que são exatamente 4 dos 8 nomes de imperadores do Império da Aurora, também com nomes de pedras preciosas. Faltaram apenas os imperadores Pérola, Ônix, Topázio e o último imperador que trouxe a queda do Grande Império da Alvorada, o de Pedra e Sangue. Esses reis com olhos de pedras preciosas mandam a Dany correr. E quando ela corre, os seus pés derretem as pedras e ela levanta voo porque ela se despertou enquanto um dragão. Veja só que nós temos a ligação aqui completinha. Nós temos a Dany derretendo pedras com o fogo do dragão que ela está se tornando. Nós temos as pedras derretidas que formaram os 5 fortes. E nós temos as pedras preciosas tanto na cor dos olhos quanto no nome dos olhos dos imperadores e da última imperatriz. E o nome da última imperatriz também é uma outra pista do que aconteceu com ela, do que aconteceu lá no final do Império da Alvorada e qual a ligação com os valerianos, qual a ligação com os Targaryen. Nós vimos que a Imperatriz Ametista ela foi destronada pelo Imperador de Pedra e Sangue, mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ela. Será se ela deixou descendentes, né? Será se ela foi morta quando foi destronada ou ela conseguiu fugir? Se ela não conseguiu fugir, ela tinha descendentes, alguns dos seus descendentes fugiram. A ametista é uma pedra que é encontrada geralmente num tom de lilás. E é por isso que lá no sonho a gente entende, numa primeira lida, numa lida assim mais despretensiosa, lá nos anos 90, antes de chegar o mundo de Gelo e Fogo nas nossas mãos, que aqueles são Targaryens antigos, né? Que aqueles são, ou pelo menos valerianos antigos. Mas é importante a gente prestar atenção nas palavras reis de vestes desbotadas, né? Se as vestes desses reis estão desbotadas é porque são reis muito antigos. Nós não tivemos reis em Valíria. Valíria era comandada por uma oligarquia, né? Mas nós temos a pista da Imperatriz Ametista. Ela deixou descendentes, esses descendentes conseguiram fugir e aqui a nossa teoria diz que sim, que pelo menos descendentes da Imperatriz Ametista conseguiram fugir com seus dragões, ou pelo menos com ovos, e chegaram até Valíria. E aqui nós estabelecemos que os valerianos não foram os primeiros domadores de dragão, mas eles são descendentes dos primeiros domadores de dragão. Eles são descendentes do Grande Império da Alvorada. E aí nós entramos na parte 2, na parte mais estranha, onde nós questionamos, mas de onde vieram realmente os dragões? Porque até agora, o que a gente disse foi quem domou primeiro os dragões, quem usou os dragões para fazer construção civil, que essas pessoas deram origem aos Targaryen, que teve toda uma turbulência no Grande Império da Alvorada, com a chegada da Grande Noite, né, um pouco antes e com a chegada da Grande Noite. Mas de onde vieram mesmo os dragões? Dragões são criaturas não naturais, como diz o nosso Septão Barth. Mas além de não serem naturais, e o que ele quer dizer com não naturais geralmente é estranho demais, eles são mágicos e eles são artificiais. Eles não apenas não são não naturais, eles são artificiais. Nessa teoria nós vamos contar sobre como dragões foram criados artificialmente através de engenharia genética e magia de sangue potentes, usando 2 animais e usando também humanos. E aqui nós vamos dar crédito para um outro entusiasta que também em 2015 foi aos fóruns delinear essa teoria. Nós estamos falando do Mirtas, né, que usou o mundo de Gelo e Fogo e usou alguns pedaços do que o Septão Barth deixou escrito para nos trazer essa teoria, e depois muita gente pegou e foi avaliando e foi lapidando aqui e acolá, e a gente tem o escopo geral dessa teoria. E aí eu vou fazer também as minhas considerações, porque eu não concordo com 100% de tudo que essa teoria diz. A teoria começa em 2015, com a chegada do tomo
o mundo de Gelo e Fogo, mas ela ganha mais força ainda com o lançamento em 2018 de Fire and Blood, porque em Fire and Blood a gente tem mais alguns trechos do que seriam os escritos do Septon Barth, e Septon Barth tem sempre razão. Sobre os Valyrianos, o Septon Barth deixou escrito que eram mais que senhores de dragões. Eles praticavam magia de sangue e outras artes sombrias, mergulhando fundo na terra pelos segredos que seria melhor deixar enterrados e manipulando a carne de bestas e humanos para fabricar monstruosidades e quimeras não naturais. E daqui a gente extrapola de forma muito plausível que os Valyrianos e antes deles, os Aurorianos teriam usado engenharia genética e magia para fabricar bestas super potentes e também para domá-las. Na receita para criar os dragões, nós teríamos 3 ingredientes principais. O primeiro desses ingredientes seria os wyverns, ou as serpes, que são bestas aladas encontradas livremente em Sotouros até hoje, mas que não cospem fogo. Parentes próximos dos dragões, os serpes não exalam fogo, mas excedem seus primos em ferocidade e são páreo para eles em todos os aspectos, exceto no tamanho. O segundo ingrediente seriam fireworms, ou os vermes de fogo. Esses fireworms, por sua vez, cospem fogo e são encontrados nas profundezas da terra, inclusive eram encontrados ali nas 14 chamas, na cadeia de vulcões, onde Valíria ficava. Como dito, no Festim dos Corvos, no capítulo Área 2, nós temos. Alguns dizem que são semelhantes a dragões, por cuspirem fogo também. Mas ao invés de voar pelo céu, eles perfuram pedras e o solo. Se os velhos contos podem ser acreditados, elas estavam entre as 14 chamas antes mesmo de os dragões chegarem. Os mais novos não eram mais largos do que estes seus magros braços, mas eles podiam crescer até monstruosos tamanhos e não têm nenhum amor por homens. O terceiro ingrediente para formar ou para domar essas bestas gigantes seria sangue humano, sangue de Valyrianos e bem antes, sangue de Aurorianos, sangue daqueles que formavam o grande império da Aurora. E aí, com essa ligação de sangue, você chega para o real significado de um dos motos da casa Targaryen. Nós somos do sangue do dragão. Lembra que lá no começo, quando a gente fala sobre o mito da criação de Valíria, os Valyrianos primeiro dizem que eles encontraram os dragões ali nas 14 chamas. Não, eles encontraram as forginhocas, eles encontraram os fireworms. Mais tarde, eles recontam essa história e dizem que eles são parentes dos dragões, eles são parentes dessas criaturas. Eles começam a fazer o mito do sangue do dragão. Mas será que é realmente só um mito? Ou eles são realmente parentes dessas bestas, de alguma forma? No livro do Mundo de Gelo e Fogo, nas passagens sobre as Ilhas Basilisco e Sotouros, está escrito que Valíria, por 3 vezes, instalou colônias nessa parte do mundo, precisamente em Ponta Basilisco. Já nas Ilhas Basilisco, Valíria teria ainda uma colônia de trabalhos forçados, na Ilha das Lágrimas, e uma colônia de experimentos sombrios, na Ilha de Gogossos. Os senhores dos dragões mandavam seus piores criminosos para a Ilha das Lágrimas, para uma vida de trabalhos forçados. Nos calabouços de Gogossos, torturadores concebiam novos tormentos nas arenas de carne. Feitiçaria de sangue do tipo mais negro era praticada, enquanto animais eram cruzados com escravas para dar à luz crianças deformadas meio humanos. O grande problema com essa parte aqui da descrição do que acontecia e como o resultado desses experimentos seria ligado aos dragões é que ele fala em bebês deformados de escravas. Só que os dragões eram domados pela elite, pelas 40 famílias que mandavam em Valíria. Então, quando você linka essas criaturas meio humanas, filhas de escravos, com os Dragon Lords de Valíria, parece um salto muito grande. Mas daqui o que a gente pode tirar? Essa ligação, o uso de humanos, a mistura de sangue humano para fazer os dragões, se não para fazê-los, mas pelo menos para controlá-los. E a mistura de sangue humano nessa receita explicaria sim a ligação sobrenatural entre os descendentes dos Valyrianos, entre os Valyrianos e dragões, e a presença também dos bebês natimortos deformados com características de dragões, como os bebês da Dany e da Rhaenyra, que particularmente o que eu entendo aqui é que o sangue humano, o sangue dos Valyrianos, ele é usado na receita para dominar, ele é usado para fazer esse link, é um dos componentes dessa magia sombria que é feito. Como nos ensinou Mirri Maz-Dur, essas magias são pagas com a vida, Só que a gente não sabe como é esse pagamento. Vamos pensar aqui comigo, dragões são criaturas enormes, dragões têm um poder mágico extraordinário.
o pagamento por dragões é muito alto, o pagamento por ter dragões é muito grande, né? A Dany, para poder ter aqueles 3 dragões que estavam ali dentro de ossos já petrificados, ela pagou muito caro. Ela pagou com a vida do Rhaegar, ela pagou com a vida do próprio Khal Drogo. Então o que eu entendo aqui é que, por exemplo, quando a Rhaenyra, ela tem aquela bebê natimorta que tem essas escamas e tem meio que asas e é deformado, e em outros momentos também na dinastia Targaryen nasceram bebês com essas deformidades, é que esse é o pagamento por domar dragões. Esse é o grande pagamento, eles estão pagando até hoje, são suaves prestações que eles estão pagando para ter o poder desses animais. Ainda falando da Dany e do Rhaegar, eu quero destacar uma outra coisa, né? Parece que a Dany pagou 2 vezes, ela já estava fazendo um pagamento por ser uma Targaryen, independente dela ter ou não dragões, ela já estava ali fazendo um pagamento, né? Porque o Rhaegar tem essas deformidades, né? O bebê dela, ele nasce com essas deformidades, parecidas com as deformidades que alguns bebês Targaryens antigos nasceram. Então, provavelmente, essas deformidades estavam sendo feitas ali ainda no útero da Dany. Então, o que eu entendo ali da Dany é que ela fazendo ou não aquilo, ela já estava pagando uma prestação apenas por ser Targaryen com aquele bebê. Só que a gente tem todo aquele momento muito mágico, né? A Dany já estava sendo visitada por esses fantasmas, então ali ao redor da Dany nós já tínhamos várias outras questões mágicas envolvendo a ascendência valeriana dela, né? Nós tivemos o sonho febril, o acordar do dragão. A Dany já estava meio que acordando aqueles dragões de pedra, ela já estava acordando aqueles dragões ali. Provavelmente o que a Mirri Maz Duur fez, né, só foi acelerar ali alguma coisa, né? Aparentemente a Mirri Maz Duur não fez lá muita coisa, era a Dany que estava fazendo. É a Dany que termina de pagar pela vida daqueles 3 dragões, com a vida do próprio Rhaegar e com a vida do Khal Drogo e com a vida da Mirri Maz Duur. Uma outra questão, quando a gente fala dos Targaryen, né, a gente lembra das questões das doenças mentais que eles têm. Mas essa é uma questão que vem com o incesto, né? Então você tem a necessidade de ter o sangue valeriano para poder controlar esses animais, porque foi com o sangue valeriano que foi feita a magia para que esses animais existissem e para que esses animais fossem domados por essas pessoas. E aí eles têm essa meio que necessidade de manter ali os casamentos dentro da família. Só que quando você mantém os casamentos dentro da família, problemas genéticos acontecem, né? A piscina genética deles começa a ficar muito pequena e isso traz problemas, né? A insanidade dos Targaryen é o equivalente ao queixo Habsburgo, aquilo é o queixo Habsburgo deles. E o incesto também explicaria os bebês natimortos, né? Explicaria? Sim, mas o que o incesto não explica é quais são as deformidades que essas crianças vão ter. Eles nascem com características de lagartos, com características de dragões. Mas tem, claro, quem não acredita em nada disso, como o mestre Venion, por exemplo, que argumenta que não há sentido na teoria do Septon Bath pela existência de dragões em Westeros antes de Valíria. Essa questão se resolve com o Império da Aurora tendo feito toda essa magia antes de seus remanescentes chegarem a Valíria. Tudo que esse mestre fala contra a magia é preciso ser considerado à luz de que os mestres, como uma classe, eles são contra a magia. Nós temos poucas exceções, nós temos alguns mestres, inclusive, que estudam magia. São os mestres que têm o elo de aço valeriano na sua corrente. Mas, enquanto instituição, os mestres da Citadela, eles se opõem à magia. Então, claro que eles vão fazer tudo para desacreditar o Septon Bath. Outra coisa que nós temos que lembrar é que o grande Império da Aurora, ele existiu há milhares de anos, antes do apocalipse da Longa Noite. E quando uma catástrofe de proporções continentais acontece, nesse caso uma catástrofe de proporções mundiais, muitas criaturas se dispersam procurando sobreviver. Foi aquilo que eu falei lá no começo. Imagina a distância que dragões não voariam apenas para sobreviver durante a Longa Noite, né? Saindo de Essos e indo até Westeros. E outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que parece assim, eles saíram lá do leste de Essos e viajaram tudo isso para chegar a Westeros. Planetos não é terra plana. Quando você vê isso de forma circular, o leste-leste de Essos, ele está muito mais perto de Westeros do que, por exemplo, a parte central de Essos. Para você ir da parte central de Essos para Westeros, você faz 2 escolhas. Ou você vai mais para o leste e continua indo para o leste até que você finalmente dê a volta e encontre Westeros, ou você vai para oeste o tempo todo até chegar
em Westeros. E aqui eu encerro o meu caso. O meu não, né? De todas essas pessoas que eu trouxe como fonte. E aí eu encerro o meu caso fazendo um resumo com 4 pontos. Primeiro, os dragões são criaturas fruto de engenharia genética muito antiga, desenvolvida ainda pelo povo do Grande Império da Aurora, pré-Longa Noite. 2. Esse povo deu origem aos Valyrianos, onde a produção de dragões seguiu firme. 3. A magia de sangue garantiu em ambos os casos o poder de domar essas criaturas. E 4. O pagamento por essa grande magia foi parcelado em suaves prestações que seguiram sendo pagas séculos depois por pessoas como Daenerys Targaryen. Por hoje é isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, me fala qual a parte dessa teoria que você mais gosta, qual a parte que você não concorda, o que é que você consertaria em tudo isso que eu falei aqui para que tudo se encaixasse melhor e fizesse mais sentido. Depois eu volto com mais conteúdo sobre Wheel of Time, sobre Casa do Dragão, sobre alguns dos meus pequenos estudos sobre fantasy. Depois eu volto com mais, até!